Olá, hoje é 15 de agosto de 2019 e estou aqui no meu trabalho. Meu horário é a partir das 8, mas já estou por aqui e vou ler a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 19, para começar o dia, e o versículo primeiro a seguir, que é a epígrafe, como alguém chama de epígrafe, não altera em nada, o outro chama de título, é a mesma coisa. É o seguinte, diz assim o título ou a epígrafe: Zaqueu, o publicano. Para que compreendamos melhor o texto, quando se refere às pessoas publicanas, estão se referindo a funcionários públicos. Todos os funcionários públicos eram chamados de publicano, assim como Mateus, que era um alfandegário, equivalente à Receita Federal do nosso Brasil. Vamos entender Lucas 19, versículo 1 a seguir, alguns versículos que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e este era o chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu gostoso. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se Zaqueu, disse-lhe ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E, se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Uma coisa que tem me chamado muita atenção, já falei muitas vezes desse texto, é pelas as informações errôneas que muitos professores bíblicos, pregadores, saem disseminando, afirmando que Zaqueu era ladrão. Eu não admito. Eu acredito assim. É por isso que eu não aconselho, eu não recomendo um livro para alguém se eu não tiver lido este livro. Eu recomendo a Bíblia para alguém. Por que eu recomendo? Eu li ela mais de 4 vezes, ela toda. Eu recomendo. Eu estou conhecendo o que eu estou falando, eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu não estou falando em cima de os achólogos dos tempos atuais. Não. E a minha preocupação é que essas pessoas terminam disseminando o conhecimento errado e outras pessoas pegando carona, achando que aquilo é verdade, não passa de fake news, sai ensinando também. A Bíblia conta a história desse homem. Na verdade, vamos compreender qual era a função de Zaqueu. Nós temos as empresas públicas e as concessões públicas. Vamos dar um exemplo. Aqui na Bahia, a Coelba
ela é uma empresa pública. Essa empresa estrangeira que administra é concessão pública. É por um tempo. Então, para que Zaqueu chegasse àquela posição, ele precisou investir muito dinheiro. Ele ganhou uma concorrência pública para explorar os tributos e repassar para o governo romano. Sabendo que bem como lá e aqui, as pessoas se referem às pessoas que trabalham com tributo como se fossem ladrões, então assim os filhos de Israel tinham Zaqueu como ladrão as pessoas, porque ele era cobrador de impostos. Qual é a figura que representa os impostos do nosso Brasil? Um leão. Porque diz que é insaciável. Não se diz o contribuinte, isso leão, 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 leão. Está entendendo? E se você olhar à luz da Bíblia, à luz do que Zaqueu fala para Jesus, em nenhum momento ele faz ilusão que havia defraudado alguém. Vamos compreender o que disse Zaqueu. Diz assim no capítulo 8, do versículo 19. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade do que tenho, dos meus bens. Observe, o que é uma conversão automática. Ele diz a Jesus, eu dou, já estava garantido. Metade do que ele tinha, ele ia distribuir com a pobreza. E a outra metade? A outra metade era para usufruto, mas ele disse uma coisa. E se, observe, quem estava falando agora não era um Zaqueu cobrador de imposto, era um Zaqueu completamente convertido. Ele diz, e se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu restituo 40 quadruplicados. Por que eu digo isso? Bom, porque não foi fácil para Zaqueu chegar onde ele chegou. Assim como não é fácil para ninguém. Eu não sei quem falou de Jesus para Zaqueu, mas certamente ele ouviu. E ele nutriu no seu coração um desejo muito grande de conhecer o Senhor. Quando alguém deseja conhecer, ter um relacionamento com Cristo Jesus, um relacionamento sério com Jesus, Jesus cria as oportunidades, os mecanismos para que isso aconteça. E diz a Bíblia que Zaqueu tenta ver, mas a multidão era muito grande. E ele era um homem de pequena estatura. A Bíblia não diz realmente a altura dele, mas sempre diz que era de pequena estatura. Talvez seja um anã na nossa linguagem de hoje. Como a multidão era grande, ele não podia ver. Mas ele tinha um problema. Ele era um homem de status social. Ele é um homem de uma posição social muito grande. Como fazer? Zaqueu se despojou, melhor dizendo, Zaqueu se despojou da sua posição social. Zaqueu esqueceu a posição que ele ocupava junto aos romanos e deixou toda aquela vaidade. O desejo de conhecer Jesus foi maior do que a sua vaidade. E ele imaginou que naquela trajetória, naquele rumo que Jesus ia, lá na frente havia uma figueira. E era a única oportunidade de ele ver Jesus porque ele era pequeno. A multidão era muito grande. Zaqueu corre por fora, circula aquela multidão. Vai até aquela figueira sabendo que Jesus ia passar. Sobe na figueira e fica esperando Jesus passar. Para surpresa dele, ninguém falou o nome de Zaqueu. A Bíblia diz que quando Jesus chegou debaixo, Jesus parou, irmão, Jesus é Deus. Jesus conhecia, Jesus sabia, assim como sabe até hoje, os nossos corações, os nossos pensamentos. Jesus estava vendo o desejo ardente. Jesus estava vendo que estava queimando no coração de Zaqueu o desejo de arrependimento, de confissão do pecado. E Jesus estava vendo Zaqueu correndo em volta da multidão. Jesus estava vendo tudo. Jesus também era Deus, 100% homem e 100% Deus. Quando chega ali, ele para e faz o mais belo convite. Jesus se convidou. Zaqueu não convidou Jesus, irmão. Que coisa linda. Jesus se convidou. Jesus disse assim, Zaqueu, desce depressa.
desce depressa, porque hoje quem acabou a pressa foi eu. Jesus disse, hoje, por hoje encerrou, Zaqueu. Jesus disse, desce depressa, porque hoje me convém pousar. Que coisa linda. Pousar na sua casa. Hoje eu vou dormir, Zaqueu, na sua casa. Hoje eu vou almoçar na sua casa. Me desce depressa, porque hoje me convém almoçar na sua casa. Que coisa maravilhosa. Como é bom, irmão, quando o homem se preocupa em realmente ter um encontro real. Tinha uma grande multidão ali, mas Jesus viu que só Zaqueu estava realmente queimando. O coração de Zaqueu sangrava. Zaqueu queria ter realmente um encontro pessoal com o Senhor Jesus. E Jesus se convida. Não há em nenhum outro lugar na história da Bíblia Jesus se convidando para ir almoçar na casa de alguém. Mas com Zaqueu ele se convidou. Com Zaqueu ele disse, hoje me convém que eu vá, eu vou pousar, eu vou para a sua casa, Zaqueu. Hoje é eu e você. Como é lindo, irmão, isso. Então as pessoas ficam pregando que Zaqueu era ladrão. Em nenhum momento a Bíblia diz isso. Desculpa. Em nenhum momento, irmão, a Bíblia diz que Zaqueu era ladrão. A Bíblia diz que Zaqueu era cobrador de impostos. Zaqueu, na verdade, ele era o chefe de Mateus. Porque Mateus era apenas um alfandegário. Um funcionário público que trabalhava na alfândega. Mateus era funcionário de Zaqueu. Mateus em nenhum momento fez menção de que seu chefe era ladrão. Pode ter certeza disso. Se houvesse alguma coisa dessa natureza, Mateus fazia questão de citar Zaqueu. Mateus não cita. Vale a pena, irmão. Jesus, quando o homem quer se encontrar, não importa a posição social. Muita gente tem deixado de encontrar Jesus, porque tem feito com Nicodemos. Apesar de Nicodemos aceitar Jesus depois, o primeiro encontro que ele teve com Jesus foi de noite, com vergonha de se apresentar diante das pessoas, pela posição social que ele assumia. Mas Zaqueu não fez como Nicodemo. Apesar de Nicodemo ter sido salvo, Nicodemo teve medo da sua posição social. Zaqueu não. Zaqueu se despojou da sua posição social. Não quis nem saber. Subiu feito um menino buchudo. Subiu numa figueira brava. Vou olhar ele passar aqui. Que surpresa linda, maravilhosa. Alguém te chamar pelo nome. Alguém que você nunca viu. Te chamar pelo nome e dizer que quer ir almoçar na sua casa. Jesus, quem sabe Jesus hoje quer fazer o mesmo com você.